Pode ir. Boa noite a todos. Nos fala o Matheus Chibúcio, né? Estou aqui no Opus Dei do Rio de Janeiro, é a minha primeira experiência dentro da obra. Eu não conhecia muito bem a obra, agora eu cheguei aqui pela primeira vez, eu queria saudar os presentes, fazer a minha saudação a todos, né? Ao meu grande amigo Isaac, ao meu grande amigo Tessai, ao meu grande amigo Luiz, né? Aos outros que eu conheci agora. Desejo boa noite a todos, ao Dr. Thomas também. Desejo boa noite a todos. Vejam, né, o modelo da arquitetura é algo muito horizontal, é algo que eu não estou tão acostumado assim. Já acabei de lecionar uma palestra sobre esse tema na Cés Vale, em Teresina, em parceria com o Instituto Chapada do Coriço. Eu opero vários canais do YouTube brasileiro, para quem não sabe, um deles é o Cicetnon. Peço a todos vocês que se inscrevam no canal Cicetnon, os que ainda não foram inscritos. Esse canal existe, eu acho que há quase 8 anos. Eu sou advogado, formei-me em Direito pela UVA, Universidade Estadual do Vale do Acaraú, em 2021, imediatamente. Em 2022, no início de 2022, consegui a licença da OAB. Em 2024, tornei-me mestre em filosofia pela UFC, Universidade Federal do Ceará. Porque eu queria estudar alguns problemas, um dos quais é essa questão do ativismo judicial. Mas eu tratarei hoje do assunto sob outra ótica. O título dessa palestra é do positivismo jurídico ao ativismo judicial. Confesso que hoje eu estive um pouco doente, estou um pouco doente e cansado, ainda não me reabilitei totalmente, ainda estou um pouco cansado, enfim. Podem haver lapsos, podem haver algumas falhas de raciocínio, né? Mas tentarei passar a mensagem. No Brasil, muitos juristas consideram que o positivismo jurídico seria um antídoto ao ativismo judicial. Ou então consideram que o ativismo judicial é um desvio do positivismo jurídico. O que eu falarei nessa palestra, e a tese que eu estou disposto a defender, é o seguinte: que nenhuma das duas coisas é verdade. Todos estão entendendo até agora? Não definirei aqui o que é o ativismo judicial, porque eu acho que a locução já é didática o suficiente. Mas é preciso que eu defina aqui o positivismo jurídico. O que é o positivismo jurídico? Bem, existe uma definição dada por Brian Leiter, que é um positivista jurídico americano de hoje em dia, é um positivista jurídico atual dos Estados Unidos, professor da Universidade de Chicago, que é muito boa essa definição. Positivismo jurídico é a busca por uma teoria puramente descritiva do direito, sem elementos normativos. Uma teoria não normativa do direito. Uma teoria que não tenta dar justificativas de normas, mas apenas dá uma descrição fática do que seria o direito. No mundo empírico. Brian Leiter identifica algo com muita razão, com muita precisão. Leiter não é alguém muito inteligente. Por exemplo, ele acredita que a obra de Platão é uma justificativa da democracia ateniense, do Império Grego de Atenas, né? Aí vocês veem mais ou menos com que pessoa nós estamos lidando. Positivismo jurídico tem, muito bem, né, Fredo? Positivismo jurídico tem, em regra, uma certa correlação com a incultura, não se engane. Os positivistas jurídicos têm um compromisso com a incultura.
Mas o Leiter identifica com razão o seguinte: positivismo jurídico, ele é um caso especial do naturalismo metafilosófico. O que é o naturalismo metafilosófico? É justnaturalismo? Não. Ele é uma teoria pela qual o mundo físico tem um fechamento causal. Não existe nenhum excesso possível para além do âmbito das coisas puramente físicas. E se deve entender o mundo a partir desse fechamento causal. Percebam o seguinte: Michael Rare, que é um filósofo analítico, identifica um ponto muito importante quanto ao naturalismo metafilosófico. Não tem como ninguém vasculhar o universo para mostrar ou provar de alguma maneira que existe um fechamento causal do mundo físico. Como é que você pode investigar toda a realidade para saber que não existe nenhum excesso? Então, todo naturalismo metafilosófico é uma petício princípio. Ele necessariamente envolve uma antecipação viciosa. Vamos presumir um fechamento causal do mundo físico e, a partir dele, iremos criar programas de pesquisa. Existem várias formas de positivismo jurídico. A forma que atualmente no Brasil é a do Hans Kelsen, a teoria pura do direito. Ele é um tributário do positivismo lógico do Círculo de Viena, que é um caso especial também do naturalismo metafilosófico. É um caso especial. O Hans Kelsen propõe-se também a uma teoria puramente descritiva do direito, tendo como elementos causais a norma. O elemento causal último dentro dessa cadeia é algo que ele chama de Grundnorm, norma fundamental, que é traduzida por alguns kelsenianos brasileiros como a norma hipotética fundamental, que seria uma primeira causa desse sistema normativo. É muito claro que você tem aí uma paródia da segunda via de Santo Tomás de Aquino, na qual você tem uma primeira norma da qual nada se pode falar. É uma primeira norma que é definida apofaticamente, ou seja, ela é definida com atributos divinos. Se vocês veem aí nisso aí uma teologia política, vocês acertaram. E é parte da crítica de Carl Schmitt a Hans Kelsen. Então, Hans Kelsen, partindo desse fechamento causal do mundo físico, ele vai tentar criar um programa de pesquisa de como funcionam as normas. Tem como alguém demonstrar o fechamento causal do mundo físico? Não. Não tem. É sempre uma petício princípio, é sempre uma antecipação viciosa. Para afastar esse elemento normativo, positivismo jurídico necessariamente irá invocar um não cognitivismo moral, uma ideia pela qual, né, não é possível uma dedução moral. O Brasil já tem uma tradição de positivismo jurídico anterior ao Hans Kelsen. A escola de Recife antecede as ideias do Kelsen, verdade seja dita. Quando o Kelsen apareceu no Brasil, bem, muito rapidamente foi adotado. É digno de nota que o método de quase qualquer jurista brasileiro, inclusive os que se dizem justnaturalistas, é um método tirado do positivismo jurídico. Iremos presumir aqui um fechamento das coisas e faremos um programa de pesquisa para tentar entender isso aí. Juristas brasileiros odeiam, por exemplo, deduções complexas, argumentos complexos. Iremos tentar explicar as coisas a partir de um fechamento causal, né, do sistema jurídico. Todos estão entendendo? Estou sendo claro o suficiente? Sim. Fechamento causal.
que não pode ser demonstrado, necessariamente pressupõe isso aí uma visão não realista moral, uma visão antirrealista moral, uma visão não cognitivista moral. Mário Vieira de Mello, no seu livro Desenvolvimento e Cultura, o Problema do Estatismo no Brasil, aponta o seguinte, que graças ao positivismo jurídico, o não cognitivismo moral tornou-se a atitude dominante da intelectualidade brasileira. E, de fato, de Olavo de Carvalho até Marina Machado, quase todos os intelectuais brasileiros são não cognitivistas morais. Em alguma medida, o Olavo de Carvalho fala para quem quiser ver, né? A moral não tem nenhum fundamento na realidade. Não tem. De jeito nenhum. Então, como raciocina o positivista jurídico brasileiro? E o jurista brasileiro como um todo? Vamos criar programas de pesquisa para tentar entender como funciona o sistema jurídico, o ordenamento jurídico, ex ormo, né, um termo tirado da doutrina jurídica alemã, do Hans Kelsen e de outros. Espero que todos os pontos estejam claros o suficiente. A atitude do positivista jurídico não é de argumentação e nem é de demonstração. É uma tentativa de explicar as coisas a partir de uma série de premissas naturalistas. Naturalismo metafilosófico. Como o fechamento causal do mundo físico, a ausência de qualquer excessos, a ausência de qualquer possibilidade de uma metafísica, a ausência de qualquer possibilidade de uma justificativa da moral, etc. Todas essas teses não necessariamente são universais ou ortodoxia fora do positivismo jurídico. No Brasil, o jurista brasileiro, ele costuma ser positivista, ao menos metodologicamente. E, de fato, é algo muito comum dentro da doutrina jurídica brasileira alguém de se dizer um jus naturalista não metafísico. É algo muito curioso esse elemento. Acredito que o positivismo jurídico ele se tornou claro o suficiente. Existem objeções que podem ser feitas ao positivismo jurídico, tem muitas, a começo de conversa o fato de ele ser um petista princípio, né? É uma antecipação viciosa, ele é per se falacioso. Claro, muitas objeções que se possa fazer ao não cognitivismo moral, ao naturalismo metafilosófico também se aplicarão necessariamente ao positivismo jurídico. Acredito que esses pontos sejam relativamente tranquilos. Agora, o ativismo judicial, ele é um desvio da rota? Não. Os fundamentos do ativismo judicial, especialmente da sua variante brasileira, todos eles são, de uma maneira ou de outra, provenientes do positivismo jurídico. Quais são esses elementos? Um deles é essa corrente, é uma corrente que recebe vários nomes no mundo, mas que nasce em vários lugares depois da Segunda Guerra Mundial. É uma redescoberta de Kant. Uma visão de que o direito deveria ser balizado por fórmulas ou princípios que seriam ideais de otimização a la Kant. E o controle de constitucionalidade seria o meio pelo qual se efetivaria essa revisão do direito, ou essa crítica do direito. Boa noite, professor Walter. Prazer tê-lo aqui. Podem-se citar muitos expoentes dessa corrente pelo mundo. Um exemplo na Alemanha seria Robert Alex, um exemplo em Portugal seria o Castanheira Neves, nos Estados Unidos um exemplo seria Ronald Dworkin. Essa corrente
ela necessariamente é antitética ao positivismo jurídico? A resposta que eu darei é não. Alasdair MacIntyre, seu livro After Virtue, Depois da Virtude, trata logo no começo do Ronald Dworkin, em referência ao livro dele Law's Empire. Ele aponta o seguinte: Ronald Dworkin admite que não é possível uma dedução moral desses primeiros princípios que norteariam o direito e que seriam uma chave hermenêutica, que encaminharia o direito rumo a essa perfeição histórica. Ele admite que a dedução moral não é possível. Então, no fim, ele também é um não cognitivista moral e não deixa de estar dentro da tradição do positivismo jurídico. É importante lembrar o seguinte, que os primeiros que trouxeram essa corrente, que hoje tem o nome de neoconstitucionalismo no Brasil, mas que no mundo tem vários nomes, Bonavides, por exemplo, do estado do Ceará, usaram o termo pós-positivismo. De fato, eu acho que os intérpretes brasileiros desta corrente foram muito mais perspicazes nessa catalogação de colocar essa corrente dentro de uma tradição do positivismo jurídico do que, por exemplo, muitos americanos e europeus que quiseram encaixar essa corrente dentro do justnaturalismo. De fato, ela é uma corrente que é tributária do positivismo jurídico. Por quê? Porque também aceita o fechamento causal do mundo físico, também aceita a impossibilidade de uma dedução moral, ou de uma demonstração moral. Então, a rigor, nós já estamos dentro do domínio do positivismo jurídico. Esse é o primeiro marco. Os Estados Unidos são um vetor dessa corrente para o Brasil. Nos Estados Unidos, salvo engano, desde a decisão Marbury versus Madison, salvo engano, posso estar errado, mas a Suprema Corte já tem um poder de judicial review, que é o quê? Uma vez que uma lei seja inconstitucional, a Suprema Corte tem o poder de retirá-la do sistema jurídico. Na Europa, em muitos países da Europa, por exemplo, isso não existe. Acho que na maioria dos países da Europa, que são tributários, o que os americanos chamam de civil law, outros chamam de sistema romano-germânico, a inconstitucionalidade de uma norma não afasta o sistema normativo ipso facto. O Brasil é uma rara exceção. Mas o Brasil também não fica na Europa. Então, a Suprema Corte americana ela tem um amplo poder de fazer esse review. Esse controle de constitucionalidade. Surgem nos Estados Unidos dois fenômenos judiciais dentro da academia jurídica. Os juristas esquerdistas, eles, em cada época no mundo, pegam um país para ser a nação modelo do direito. Hoje a Itália, os revolucionários do mundo jurídico inteiro tomam a Itália como um referencial, né? A doutrina revolucionária italiana como um referencial do que é a doutrina jurídica que deve ser adotada. O garantismo penal no Brasil é um caso dessas excrescências. E naquela época a Suécia era tomada como referência. E surgiu uma escola na Suécia, liderada por Alf Ross, que era o realismo jurídico escandinavo, que é o quê? Basicamente, é uma teoria que é um caso especial do positivismo jurídico,
uma teoria descritiva e não normativa do direito, que tenta fazer a descrição do direito a partir apenas de quais são as decisões dos juízes. O direito é aquilo que os juízes definirem que é. Seria o único elemento restante na teoria descritiva do direito. Nessa época, inúmeros juristas revolucionários americanos vão estudar na Suécia. Aprendem sueco. Um caso é a ministra Ruth Bader Ginsburg, Suprema Corte Americana, que eu acho que foi nos Estados Unidos a maior defensora do ativismo judicial dentro das cortes. Dentro das cortes. Foi para a Suécia, estudou o sueco e tivesse ideia em que o direito é aquilo que o juiz decide. A outra excrescência vem do Brasil. Trazida para os Estados Unidos por alguém que eu conheci muito bem. Conversei já com ele. Um certo rapaz formou-se em Direito na Universidade do Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Ou foi lá do Brasil ou foi na UERJ. Pode ter sido, tenho quase certeza de que foi na Universidade do Brasil. Mas um pouco estranho que ele logo conseguiu uma bolsa para fazer um Magister Legum na Universidade de Harvard. E lá foi promovido a Scientia Juridicum Doctor, né? Que é o doutorado máximo em Direito lá nos Estados Unidos. Eu tenho jornais da época, jornais universitários da Universidade de Harvard, todo mundo achava aquela figura muito estranha. Mas ela foi crescendo no meio jurídico americano. Um rapaz carioca chamado Roberto Mangabeira Unger. Esse rapaz, junto com outros professores de Harvard, criaram um negócio derivado do positivismo chamado Critical Legal Studies, estudos jurídicos críticos. Que é um troço muito curioso, que também é uma extensão do positivismo jurídico, só que vai além e chega à seguinte conclusão. Não. As decisões jurídicas são apenas decisões políticas e mais. Na verdade, o que se chama de racionalidade deve ser eliminado. É algo a ser eliminado de uma teoria descritiva do direito. Porque a racionalidade é, na verdade, apenas uma ideologia política. Então, os juristas devem abandonar, os juristas dos tribunais devem abandonar a ideia de uma racionalidade, inclusive a lógica. A lógica seria uma forma de racionalidade que é, na verdade, ideológica. Até a própria lógica seria uma ideologia. Então, na verdade, o juiz teria apenas um desiderado: transformar a realidade. E a realidade para o mundo é algo totalmente maleável. É o que eles chamam de pragmatismo radical. Seria a única teoria descritiva do direito que é possível, a teoria de como o juiz transforma as coisas. Claro, essa ideia é muito idiota. Irei citar um exemplo aqui de um crítico do Unger chamado William Ewald, que é professor na Universidade da Pensilvânia, que ele é jurista e historiador da matemática. É um desses polímatas americanos. O Mangabeira Unger compromete-se em última instância com a ideia de que até a lógica seria uma ideologia uniforme. Mas na lógica houve nesses 2.600 anos, lógicos de todas as posições políticas possíveis. Eu cito o exemplo de Michael Dummett, que foi um lógico inglês, um grande lógico inglês. Ele era um homem de esquerda contra o racismo e contra o antissemitismo. E ele foi o editor da obra do Gottlob Frege, que foi talvez o maior reformador da lógica desde Aristóteles. Aí o Michael Dummett, que era um homem da esquerda, especialmente contra o racismo, descobre nos arquivos pessoais do Gottlob Frege que ele era um antissemita.
Ou seja, você tem grandes lógicos de todas as ideologias políticas. Então, se a teoria descritiva do direito pode ocorrer dentro do domínio de uma simples praxis revolucionária de um juiz, um aluno do Unger chamado Mark Tushnet foi além e propôs o seguinte: agora, o direito, já que não existe nenhuma restrição moral para o juiz, já que o juiz é quem detém mais poder, revolucionários podem se usar do direito como uma maneira de efetivação de transformação social. A revolução deve ser efetivada pelos tribunais e não pela luta popular, pelo processo democrático. O Mark Tushnet, ele foi a pessoa que redigiu a Roe vs. Wade, que é a decisão da Suprema Corte americana que legalizou o aborto. Todos os ativistas judiciais brasileiros saúdam a Roe vs. Wade como um marco do ativismo judicial e do processo que eles querem implantar no Brasil. É digno de nota que vários ministros da mais alta corte do Brasil estudaram diretamente com Mark Tushnet. Digno de nota. Nós não estamos falando aqui de uma cadeia de influências indireta. Estamos falando aqui de influências diretas. Muitos deles estudaram diretamente com Tushnet. Existe uma oligarquia jurídica no Brasil que bebeu diretamente dessa fonte. E que dentro do positivismo jurídico, não tendo mais restrições morais possíveis a uma determinada ação revolucionária, porque já que a moral não pode ser fundamentada na realidade, não tem mais nenhum motivo pelo qual um juiz não possa fazer ou não algo. Se o juiz é, como dizem os suecos, a pessoa que faz o direito, também não existe nenhuma restrição àquilo que ele possa fazer. E se o objetivo do juiz é uma ideologia política, ele pode se usar disso para uma praxis revolucionária, para transformar todo mundo. Transformar até a natureza humana. O resultado é uma oligarquia que acredita que é composta de Deus. Percebam que o nosso nobre ministro, pode falar nome? Pode, né? Você que sabe. Nosso nobre ministro, Luiz Roberto Barroso, ele chega a defender que as coisas que o tribunal de que ele é membro legaliza são aquilo que a sociedade irá legalizar no futuro. Eles seriam, uma vanguarda iluminista, seriam agentes históricos com conhecimento onisciente da história. Como os demônios do Dostoiévski. De maneira geral, não. De um ponto de vista teórico, o jurista brasileiro está tentando conter agora o problema. Muitos aceitaram o ativismo judicial. É o exemplo notável de Lênin Streck, né? Que era um grande crítico do ativismo judicial, hoje é defensor. Larga escala. Bem, de um ponto de vista teórico, o jurista brasileiro ele ainda é metodologicamente um positivista, como eu disse. Tem uma aversão à metafísica, tem uma aversão ao realismo moral. O jurista brasileiro, em regra, o projeto dele é um programa de pesquisa. A partir de um fechamento causal de normas ou algo assim. Não existe muita busca por uma demonstração de nada. Mas eu acho que
Há movimentos sendo feitos de reestruturação do justnaturalismo, etc. Apesar de que normalmente são abordagens, por exemplo, antimetafísica, que prescindem da metafísica de alguma maneira. Agora, na esfera prática, aos juristas e aos intelectuais que buscam entender o problema, existem apenas duas coisas que podem ser feitas, muito prático. 3, na verdade. Continuar estudando, espalhar a mensagem da forma mais prudente possível, claro, e terceiro e mais importante, rezar. Acredito que eu tenha passado a mensagem da melhor maneira possível. Estou aberto agora às perguntas. Bom, caso onde eu estudo na PUC, né, Direito, aqui no Rio, e eu me lembro que logo nas primeiras aulas assim de História do Direito e tal, eles passam, a professora passou, e eu acho que isso ocorreu, conversando com meus amigos, isso ocorreu com a maioria deles, passou por essa época assim da Segunda Guerra, e eles colocam uma culpa excessiva no, pelo menos eu acho, né, eu achei que foi uma culpa muito excessiva no Kelsen, como se o Kelsen de fato fosse a face do direito nazista. Não sei se chegou a notar isso também. Notei. Outros fizeram essa crítica, como Gustav Radbruch, notavelmente, né? E o Carl Schmitt não tem essa fama. Não, o Carl Schmitt é alguém muito querido pela esquerda. Né? Os woke, etc., amam o Carl Schmitt. Ele é um dos referenciais teóricos do movimento woke. De Judith Butler, desse povo todo. Né? Porque, aliás, os woke adoram, diga-se de passagem, né, autores que foram ligados, né, de alguma maneira ao projeto nazista. Martin Heidegger, Carl Schmitt, o fundador do desconstitucionismo, junto com Jacques Derrida, o Paul Deman, que foi quem levou o desconstitucionismo para os Estados Unidos, publicou 203 artigos defendendo Hitler. 203 artigos. Na Bélgica. Descobriu depois que ele morreu. 203 artigos. Ou seja, porque o woke, ele é um movimento contra o woke, a esquerda atual, é contra o diálogo, ele é a favor de imposições de poder. Para a esquerda atual, comunicação é poder. Então eles gostam dessas ideologias que têm origem violenta. Né? Martin Heidegger, Paul Deman, Carl Schmitt, esses são autores que podem ter os seus méritos, mas eles têm teorias que são fundamentalmente violentas, que giram em torno de jogos de poder. Ora, é fato que o positivismo jurídico ele é algo intrinsecamente relacionado, né, assim como não o cognitivismo moral, o niilismo presente na Alemanha, ao regime nazista. O Hans Kelsen, ele é uma influência tão direta assim, em parte, vale lembrar que ele emigrou da Áustria após o Anschluss, porque ele era judeu. Hans Kelsen era judeu. Agora, em uma anedota, quanto ao não cognitivismo moral, um jurista americano, eu acho que foi Longfellow, isso está no livro do Eric von Kiner-Leden, Leftism Revisited, que sairá em tradução em breve, né? Que o nosso amigo Tensai aqui presente ajudou a patrocinar em parte. Né? Os Estados Unidos perguntaram ao Hans Kelsen: o senhor, sendo de origem judaica, tem algum argumento moral contra o Holocausto? Aceita algum argumento moral contra o Holocausto? Resposta: não. Não. Sabe, claro, se o positivismo jurídico for uma teoria verdadeira, a consequência lógica dele é que pode tudo. Liberado. Nesse ponto, o Hans Kelsen foi muito consistente, embora ele seja, para mim, um pensador fundamentalmente desumano.
Hans Kelsen é alguém que acredita que em um sistema jurídico, e aliás, um sistema político, ele vai além, que quer dizer que a teoria pura do direito ela explica toda a política. Não existe nenhuma outra causa que não sejam normas. Normas causariam normas. E quem são os agentes que outorgam essas normas? Quem é o soberano que outorga essas normas? Perguntaria Carl Schmitt. Hans Kelsen não tem como explicar, né? Ele vai simplesmente reagir com a proibição de perguntar. Eric Feigen, no New Science of Politics, ele trata o Hans Kelsen como referencial negativo dessa proibição de perguntar. Então, assim, eu sou muito crítico em relação ao projeto Hans Kelsen, eu não acho que ele não tem grande valor, mas querer dizer que ele diretamente compactuou com o regime nazista é absurdo, né? Porque ele foi um da resistência, era ele mesmo judeu, né? Não faz sentido. Mas que influenciou de alguma forma, né? Como o Schmitt também influenciou. Tudo bem, Matheus? Tudo bem. Gostaria de te perguntar, já puxando um gancho com toda essa questão woke e ativismo jurídico, eu lembro de alguns vídeos seus, você falando sobre a estratégia de alguns sociólogos e políticos do Brasil em transformar a sociedade brasileira no lucro e proletariado, né? E a gente consegue, eu já consigo puxar um gancho falando sobre a DPF do STF, né? Que proíbe certos tipos de operações em favela. Você poderia falar sobre a origem desse movimento, né? De onde surgiu esses sociólogos, esses políticos, se é algo que veio do Brasil e de fora? Respondo agora. Isso surge na fase final do ICEB. Marcuse tem aquele livro Eros e Civilização, que é uma obra fundamentalmente pessimista quanto ao fim da Revolução Socialista. Ele aponta duas classes como as classes revolucionárias: o artista e o lumpenproletariado, que antes era desprezado pela teoria marxista. Era considerado um inimigo da Revolução. Em um certo momento, no ICEB, na fase final do ICEB, Álvaro Vieira Pinto traz para o Brasil Gramsci e o Marcuse. Traz esses elementos mais românticos do marxismo. Isso aí teve um ataque brutal em um artigo do Gerard Lebrun, que foi trazido pelo Brasil com Foucault e que fez coisa pesada aqui no Brasil, Lebrun. Fez coisa pesada. Eu não posso nem falar aqui o que ele fez no Brasil. Vagabundo. Ele apontou o seguinte: o marxismo brasileiro é um repositório das piores tendências românticas dentro do marxismo. Então, criaram essa história de que o bandido é um herói revolucionário. Só que começa a ganhar força dentro do marxismo internacional a obra de um argentino que fez carreira na Inglaterra, chamado Ernesto Laclau, que diz o quê? Que as classes revolucionárias são formadas pela manipulação de afetos via propaganda. O intelectual brasileiro pensou: a classe revolucionária que nós queremos é o lumpenproletariado. O que é que nós faremos? É proteger o lumpenproletariado, as favelas, em primeiro momento. Em um segundo momento, o que é que nós vamos fazer? Transformar pessoas normais em lumpenproletariado. Fazer pela mídia, pela comunicação de massa, pela imprensa, que as pessoas se comportem como lumpenproletariado. Você vê o funk. Funk e axé, essas coisas todas são instrumentos de lumpenproletarização. Você vê que no Brasil é cada vez mais difícil saber qual mulher é uma prostituta e qual mulher não é a prima facie. Também, se vocês forem a uma escola qualquer do Brasil, é impossível você saber a prima facie quem é bandido e quem não é. Só pela cara. As pessoas passam a se comportar como bandido. De fato. Como o proletariado. E é isso que eles querem. Uma criação desse lumpenproletariado pela manipulação dos afetos. Eu acho que
Até poderia citar alguns exemplos, mas enfim. Né? Não sei se satisfiz a sua pergunta. Eu queria entender quais seriam essas manipulações de afeto. Bem, nós temos métodos que eu recomendo, inclusive, o livro do Michael Jones, Dionysius Rising. Uma maneira muito fácil de afetar os instintos de alguém, por exemplo, pela música. Né? O funk brasileiro coloca ritmos bestiais, referências sexuais o tempo todo, referências à droga, referência ao tráfico. Isso aí passa a ser transformado em um ideal cultural para as pessoas. Né? Manipulação das paixões, o que há de mais baixo. A maioria dos seres humanos são dominados pelas paixões. Né? Só os sábios podem resistir às paixões. Né? Na sua tese de mestrado, a crítica lógica do direito harmônico Hegel, você cita a influência da profecia de Daniel na filosofia do Hegel. Essas duas coisas influenciam o ativismo judicial, de alguma maneira? Ótima pergunta. Sim, porque, em primeiro lugar... Só. Tem 10 minutos aí. 10 minutos. Todo pensamento revolucionário é tributário de ideias milenaristas. Isso já aponta Eric Feiglin. Por exemplo, os volumes 3 e 4, Ordem e História. O milenarismo do Joaquim de Fiore é o antecessor de todos esses projetos revolucionários de hoje. Existe uma cadeia genealógica entre tudo isso aí. E eles usam, de fato, essas interpretações das profecias de Daniel, por exemplo. Quem aqui foi protestante. O Joaquim de Fiore foi quem criou essa interpretação de que um dia, a referência a um dia na Bíblia, é referente a um ano. Né? Quando se fala da interpretação de alguma profecia. Então, assim, praticamente qualquer movimento revolucionário é originário dessa corrupção de interpretações escatológicas. E o Hegel é tributário disso aí. Sim. Porque para ele, né, as pessoas da Trindade, na verdade, cada uma delas seria correspondente a uma fase da história. Ele, inclusive, cita lá na lição de filosofia da religião que persona et essência sunt idem. Pessoa e a essência são a mesma coisa. Ou seja, houve a era do pai, o pai foi superado pelo filho. O filho foi depois superado pelo Espírito Santo. Hegel não é propriamente um historicista, mas é fato que ele é uma influência muito forte dos historicismos que existem hoje em dia. Apesar de que existem em Hegel argumentos contra o historicismo. Como eu aponto na tese que eu já mencionei, mas seria algo muito complexo de explicar aqui. Eu mencionei mais a respeito na tertúlia que fizemos, né, no centro do Maitá, da Opus Dei. Mas veja bem, sim, Hegel ele coloca um projeto político enquanto consumação dos tempos. Nisso ele é uma influência muito forte em todo o processo revolucionário que tem hoje. Claro que existe uma corrupção. Porque, por exemplo, para Hegel, a coisa a ser movida na história é o Geist, o espírito. A dialética, ela move as fases do processo dialético, seria, por sua vez, precisariam do espírito enquanto motor da história. A matéria não se enquadraria aí porque, bem, a matéria não tem qualidades. Não pode explicar nada. Aliás, para Hegel, a alma real faz com a matéria aquilo que ela quiser. Então a matéria não pode ser explicação de nada dentro do sistema hegeliano. Mas se você me pergunte, essa é uma interpretação provavelmente desonesta de Karl Marx, sim. Interpretação desonesta. Ele achar que a história é algo que se desvela segundo as fases do processo dialético.
Essa pergunta foi muito complexa, mas eu espero ter respondido, tê-la respondido de uma boa maneira. Mais alguma pergunta? Já temos tempo. Última pergunta, como faz? Fechou? Quer falar alguma coisa para encerrar? Queria simplesmente agradecer a todos pela oportunidade e queria pedir a todos as suas orações. Espero que o que eu disse tenha sido algo razoável o suficiente. Se não tiver sido o caso, peço desculpa a todos. Foi um prazer estar aqui. Boa noite a todos.